Hello people, hi students, hi everyone, how are you? Are you fine? I hope so. Olá pessoal, hoje veremos a página 45. Nela temos a continuação dos exercícios sobre o Present Perfect. Temos aqui a questão de número 7, 8 e 9 para resolvermos, ok? Nelas nós vamos ver ainda mais detalhadamente a forma interrogativa, ok? E também aqui veremos o vocabulary hint sobre as formas contractas, as formas abreviadas negativas, ok? Então vamos lá, vamos à correção, vamos conferir aqui as respostas destes exercícios. Olha lá, questão número 7. Choose the best option to complete the sentence. Escolha a melhor opção para completar as frases. Letra A. Why? Aí você tem aqui has you cooked, have you cooked ou have you cooking. Qual é a forma mais adequada para formar essa pergunta no Present Perfect? Aqui já está marcado have you cooked. Será que é isso mesmo? Vamos conferir aqui a estrutura da forma interrogativa. Como é a estrutura do Present Perfect? Interrogative form. Você tem que ter auxiliar verb. Quem é o verbo auxiliar? É o verbo to have, que ele tem duas flexões, have ou has, ok? Elas vão variar de acordo com o subject pronoun que estiver na frase, ok? Então, para você poder resolver essa questão, uma questão desse tipo, você tem que saber a conjugação do verbo to have. Ela tem que estar na ponta da língua, ok? Você tem que saber qual é a forma, se é have ou has para cada pronome, alright? E se não tiver o pronome e tiver o sujeito, você faz a substituição do pronome, ou melhor dizendo, do sujeito pelo pronome. Então vamos lá, Why? Por que so much rice today? Então, a forma interrogativa do Present Perfect requer. Vocês percebam que você tem sempre you aqui, em todas as alternativas. Essa não pode ser porque não bate a conjugação. Não pode ser has you, ok? Tem que ser have you. E aqui, embora esteja correto o verbo e o pronome, o verbo principal ele tem que estar no particípio passado, past participle, alright? E aqui ele se encontra no present continuous, cooking, alright? Então a resposta correta só pode ser essa aqui mesmo, have you cooked? Aí a frase vai ficar Why have you cooked so much rice today? Por que você cozinhou tanto arroz hoje? Por que você fez tanto arroz hoje? Ok? Vamos para a letra B. Dois espaços em branco, o pronome they, the baking time for the cake. O tempo, baking time, tempo de cozimento for the cake, para o bolo. Então,
você tem aqui, ó, they. Para o they, a forma do have, do verbo ter é have, então tem que ser have aqui na frente. Não pode ser hasn't, então está descartado aqui. E aqui está have, mas o verbo ele está no presente, check. E a forma, a estrutura pede o verbo no past participle, particípio passado. Então está aqui a resposta correta. Aí vai ficar have they checked the baking time for the cake? Eles verificaram o tempo de cozimento do bolo? Essa é a pergunta correta. Alright? Eles verificaram o tempo de cozimento do bolo? Vamos aí à letra C. Nós temos where, espaço, you, espaço, soccer before. Então, onde você, futebol antes. Bem, para você, a forma do verbo ter é have. Então, essa opção está descartada porque está com has, ok? Aqui nós temos have, correto, mas o verbo está no presente. Então, não pode ser esta opção, porque tem que estar no particípio passado. Sendo então essa a resposta correta, a frase vai ficar assim, ó. Where have you played soccer before? Onde você jogou futebol antes? Essa é a pergunta correta. Alright? Vamos para a 8ª questão. Diz assim: read the answers and write the appropriate questions. Leia as respostas e escreva as perguntas apropriadas. Então, no livro de vocês tem aí as respostas. Yes, I have finished my dinner. E você teria que criar a pergunta adequada para essa resposta. E aqui vocês têm, ó, a pergunta adequada, ok? Vocês podem colocar aí no caderno de vocês. Vai ficar assim, ó. Have you finished your dinner? Você já terminou o seu jantar? Yes, I have finished my dinner. Letra B. Para a resposta no, Daisy hasn't called me today. A pergunta correta é Has Daisy called you today? Olha só. A Daisy ligou para você hoje? Não, Daisy não ligou para mim hoje. Olha a mudança aqui. Então você tem Daisy, que é o sujeito, vem aqui para a pergunta. E para formar a pergunta, o verbo tem que ser has, para combinar com o sujeito, que é Daisy. Substituindo aqui, o pronome seria she, seria has she. O verbo no passado particípio, call it, e you today. Percebam aqui a mudança, ó. Se é para mim, a pergunta é para você. Alright? A Daisy ligou para você hoje? Não. A Daisy não me ligou hoje. Alright? Vamos para a letra C. Vocês têm aí a resposta. Yes, my teacher has talked about American history. Sim, meu professor falou sobre a história americana. A pergunta vai ficar assim, ó. Has your teacher talked about American history? Então, seu professor falou sobre a história americana?
ok? Vamos para a 9ª questão. Fill in the gaps with the present perfect form of the verbs. Preencha os espaços com a forma do present perfect, ok? A forma dos verbos no present perfect. Então a questão ela dá entre parênteses o verbo principal. Você tem aqui na letra A to watch, na letra B to play e na letra C entre parênteses to work e aqui short answering. Então, o trabalho é pegar a estrutura do present perfect para completar as perguntas, alright? E aí? Você tem que analisar, tem que usar, tem que ter na memória aqui a estrutura para poder responder uma questão desse tipo. Você tem, The News Marvel's Move, o novo filme da Marvel. To watch, assistir. Então, como eu faria uma pergunta tendo este enunciado aqui, The New Marvel's Movie. Ou seja, a pergunta é para você. Então, o pronome you, a conjugação vai ser have you, e o verbo principal no passado particípio, to watch, vai ficar watch it, ok? Tá aqui a resposta, have you watched the new Marvel's Move? Você já assistiu o novo filme da Marvel? Aí aqui a resposta, yes, I have watched it twice. Sim, eu assisti 2 vezes. Ok? Letra B. Go lately. To play. O verbo principal, to play. Você vai jogá-lo para o passado particípio. Então, play it. E a pergunta aqui, a estrutura do present perfect, have you played? Você já jogou golfe? Você tem jogado golfe ultimamente? E aqui a resposta, no, I haven't played. Não, eu não tenho jogado golfe ultimamente. No, I haven't played golf lately. Not to play. Então, ele dá o verbo principal entre parênteses para você fazer a pergunta e também como ele quer entre parênteses para você fazer a resposta. Aqui ele quer na forma negativa, então por isso está haven't, ok? Vamos à letra C. In a university before, em uma universidade antes. Work. Então aí você, aqui está, has Amy worked? Você poderia escolher o pronome ou personagem que você quisesse. Aqui é só um exemplo, certo? Ele colocou, o livro nos dá Amy. Por isso, has Amy. Por que has? Porque Amy é feminino. Substituindo aqui vai ficar she. Então, has she worked? Ela trabalhou em uma universidade antes. Ok? O verbo to work, no passado particípio, worked. E a resposta, yes. She has. Só isso aqui como resposta. Short answer, porque ele está pedindo aqui uma resposta curta. Então, yes, she has. Percebam que isso aqui subentende todo esse contexto aqui do trabalhou na universidade antes. Sim, ela trabalhou. O has, que é o auxiliar, ele faz o papel do verbo principal aqui na resposta
curta, na short answer. Alright? E para finalizar, nós temos aqui o vocabulary hint. Diz assim: have nots in the contracted for is haven't. Aí o exemplo: they haven't talked to the teacher. Has nots in the contracted form is hasn't. She hasn't talked to the teacher. Então aqui eles engoliram form, que está só for. Deveria ser form também. Então aqui o correto seria have nots in the contracted form is haven't. Aí traduzindo vai ficar have nots na forma abreviada é haven't. E has not na forma abreviada é hasn't. Ok? Tem um áudiozinho disso na faixa 8. Vamos ouvi-lo. Unit 3, Track 8. Vocabulary hint. Contractions. Have not in the contracted form is haven't. They haven't talked to the teacher. Has not in the contracted form is hasn't. She hasn't talked to the teacher. Ok, pessoal? Então, vimos aí a resolução dessas questões, ok? Por hoje é só. Thank you very much. See you later. Até a próxima.